Boa noite, já estou aqui junto com você para mais uma Identidade, mais um programa que vai trazer uma conversa bem proveitosa e que com certeza vai produzir bons frutos na gente aqui. Aqui é um lugar de ouvir histórias de pessoas que venceram barreiras sociais, financeiras ou espirituais e conseguiram se reinventar para seguir adiante com mais força e principalmente mais fé naquele que pode todas as coisas, nosso Deus e Pai. Além da fé em Deus, fé na gente também, fé que podemos realizar grandes sonhos, assim como a minha convidada de hoje conseguiu. Então, vem comigo se inspirar também aqui. Eu vou conversar hoje com a Areta Duarte, a primeira mulher negra latino-americana a chegar no topo do Monte Everest, que fica lá no Himalaia. A Areta vem de família simples, mas isso não foi impedimento para ela conquistar um dos maiores objetivos que tinha na vida. Ela vai nos contar sobre essa e outras aventuras que realizou até hoje. E para mostrar para a gente, que quando a gente tem objetivos e trabalhamos em prol disso, é possível sim vencer os desafios e chegar ao nosso alvo. Eu volto então em 30 segundos para a gente conferir juntos aqui essa bonita história de coragem, força e superação aqui no Identidade. Até já! De volta aqui o Identidade, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Antes de eu conversar com a Areta aqui junto comigo, uma entrevista incrível sobre superação. Eu quero falar para você aqui, desse estudo bíblico que é o nosso presente para você nessa noite. Você pode pedir o seu agora mesmo. É o estudo Evidências. Ele foi escrito pelo professor Dr. Rodrigo Silva, que você sabe, é teólogo, arqueólogo, tem dentro das mensagens dele, que você já conhece do programa Evidências aqui da Novo Tempo, ele trabalha todo o conteúdo bíblico, mas também filosofia, história, a própria arqueologia. E esse estudo bíblico vai responder perguntas que de repente estão aí na sua cabeça. De onde viemos, para onde vamos, o que a gente está fazendo aqui nessa terra, como é que a Bíblia pode ser comprovada historicamente. Então, é um estudo bíblico muito completo e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Você pode pedir o seu pelo telefone, ligando no horário comercial, 0 Operadora 12 2127 3121. Esse é o telefone aqui que você pode ligar das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. 0 Operadora 12 2127 3121. Tem também o nosso WhatsApp, tá bom? Você pode mandar uma mensagem pra gente, 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. Peça já, é inteiramente grátis. Você sabe que é um presente dos Anjos da Esperança, tanto a revista quanto o envio dela aí na sua casa, tá? O presente da Novo Tempo para você. Peça agora mesmo a sua. E eu já estou aqui com a Areta. Seja muito bem-vinda, Areta. Obrigada, muito obrigada. A primeira mulher negra latino-americana a chegar ao topo do Everest. Isso mesmo, Wagner. Como é que você se sente com esse título? Você sabe que demorou bastante para eu assumir esse título. Para mim não era importante ser a primeira de nada, assim. De fato, eu queria escalar a montanha. De fato, eu queria ter uma realização e que se pudesse estender isso a mais pessoas, isso é o que me interessaria. Foi uma coisa que você fez por você, um sonho que você queria realizar, mas acabou que hoje você ajuda uma representatividade que pode também realizar esse sonho, Com o tempo eu fui entendendo exatamente isso que parecia individual, com certeza estaria abrindo portas a mais pessoas semelhantes a mim. Uhum. Eu me tornei, sim, a primeira negra latino-americana dentro de um país cuja maioria são pessoas negras, são pessoas pretas. Como é que demorou tanto para uma pessoa negra ter essa realização? No entanto, eu entendi que há diversidades existem nas vidas das pessoas e a gente pode verificar a diversidade e dar um significado muito positivo a ela, no sentido de desenvolvimento, de crescimento. Então, eu segui em frente buscando essa realização, a realização da escalada Everest, que foi muito desafiadora, não somente lá na escalada, mas até chegar. Consegui chegar lá, Foi muito desafiador para mim, porque o recurso financeiro necessário era altíssimo, distante da minha realização, da minha realidade.
Mas eu achei que era importante eu seguir em frente e me manter resiliente ali, porque, de fato, a conquista não era mais minha somente, era nossa. Você nasceu na periferia de Campinas, a caçula de 3 filhos, né? Inclusive foi a primeira ali a conseguir concluir o ensino superior. Como é que todo esse histórico ali da tua infância te impulsionou para todas essas conquistas e para quem você é hoje? Wagner, eu sou muito orgulhosa assim, e feliz por ter nascido na periferia e morar lá até hoje, porque ali eu enxergo que a gente tem muita liberdade para imaginar, para pensar, para criar. Eu me sentia ali com toda a provisão, sabe? Eu tinha respaldo da minha família, eu tinha educação, apesar de ser uma educação de não boa qualidade, era uma educação, uma escola do bairro, escola pública, a gente sabe que não é a melhor qualidade do nosso país, mas eu tinha acesso à educação, eu tinha amigos, eu tinha, possibilidade de brincar, atividades lúdicas, esportes, eu amava futebol. Eu me sentia muito feliz mesmo de ter nascido ali e viver ali. Eu pouco ficava dentro de casa, até porque a casa era muito pequena, e eu tinha muita interação com a vizinhança, com a comunidade. Era incrível, era incrível. O problema é que, com o tempo, eu fui percebendo que algumas oportunidades não chegavam ali. Com o tempo, eu tive a oportunidade de estudar numa outra escola, a escola do centro da cidade. Na ocasião, inclusive, era uma escola particular, que eu só consegui ingressar por conta de bolsa de estudos. E ali eu percebi que, quão limitados são as pessoas da periferia por conta da falta de oportunidades. Foi durante o ensino médio, técnico em processamento de dados, que eu tive a oportunidade de pensar num outro mercado de trabalho. Diferente da minha mãe, que minha mãe era cozinheira, diferente do meu pai, era ferreiro amador, eu pude trabalhar num banco. Algo muito inédito para minha família e para toda a vizinhança onde eu vivia. Então eu entendi que, por mais feliz que eu fosse naquele lugar, poderia ser melhor, muitas coisas poderiam chegar ali. Quando é que esse sonho nasceu na tua cabeça? Eu quero subir no lugar mais alto desse mundo, quero nem saber, eu vou. Wagner, demorou demais para eu começar a pensar em escalada Everest. Eu já atuava com escalada desde 2011, porque eu tive a oportunidade de conhecer esse esporte durante a Faculdade de Educação Física. E aí você era guia de escaladas, né? Isso mesmo. Eu me tornei guia de montanha por conta dessa oportunidade profissional, especializada em altitude, especializada em montanhas acima de 3.000 metros. Mas por mais que eu já tivesse visitado mais de 7 países, por conta dessa oportunidade profissional, eu nunca tinha tido vontade de escalar o Everest, porque eu pensava em Everest e associava a altíssimo risco de morte, a busca de autopromoção, status e dificuldade financeira para estar lá. Então não fazia sentido para mim escalar Everest. No entanto, em dezembro de 2019, eu cheguei a uma foto do meu colega de trabalho, a foto do Vale do Silêncio. Vale do Silêncio é uma parte do Everest, tá? 6.100 metros e vai até a 6.400. Eu achei aquele lugar incrível, aquele lugar da foto, do arquivo pessoal do Carlos Santaleno, meu colega. Falei, é lindo, um dia eu quero estar lá. Aí, em março de 2020, exatamente no início da pandemia, eu tinha que estar no Nepal guiando um grupo de 4 pessoas até o campo base do Everest, até 5.300, mas a viagem foi cancelada. As fronteiras tinham sido fechadas. E no mesmo dia eu falei, a minha próxima ida ao Nepal, eu vou mais alto do que o campo base. Eu quero conhecer o Vale do Silêncio e vou tentar chegar no topo da montanha. São muitos os riscos mesmo, né? Sim. Não vamos nem falar sobre, ainda, pelo menos, sobre toda essa questão financeira que precisa, né? Porque realmente precisa de todo um suporte, todo um recurso para conseguir chegar com vida lá no topo. Perfeito. Mas é realmente arriscado, precisa de um preparo físico e toda uma situação muito grande, né, Areta? Perfeito, porque o Everest, apesar de ela não ser a montanha mais difícil tecnicamente, não tem grandes trechos de escalada vertical, nós precisamos ter, sim, excelente condicionamento físico, precisamos ter, sim, conhecimento de escalada em rocha, porque a gente vai lidar com cordas, conhecer de escalada em gelo, porque a gente vai passar por muitos glaciares, muitos trechos de neve, de gelo, vai ter trechos de exposição e é uma montanha muito alta. O que é um trecho de exposição? São lugares íngremes em que a gente está passando meio que numa crista, de um lado, se a gente tropeçar, cair, escorregar, dificilmente vai encontrar essa pessoa. Ela vai embora e é muito alto. Então, são trechos que a gente precisa estar backupeado, conectada a uma corda fixa que está ali. A gente tem que entender de qual é o procedimento, de como se conectar, como é que conecta a sua cadeirinha de escalada àquela corda, como se faz nós, como é que tira nó. Enfim, tem que entender dos procedimentos de escalada necessariamente. Olha, eu fico desesperado, porque eu não sou uma pessoa que tem, assim, muitos medos. Eu não tenho medo de água, sou uma pessoa muito tranquila com várias coisas. Mas a altura é meu ponto fraco. Poxa. Então, assim,
Ah, não, deu uma escorregadinha, não vai encontrar mais essa pessoa. Para mim é demais. De fato, a gente, quando pensa em escalada, você sabe que a maioria dos escaladores tem medo de altura, viu? A maioria. É o quê? Para se superar? Só que de fato o que a gente acaba fazendo é entender o que é que o equipamento suporta. Como é que se utiliza esse equipamento para manter a nossa segurança? Como é que eu evito essa queda? Então, realizar treinamentos, realizar cursos, é buscar realmente largas experiências para se sentir seguro. Para que a gente não dependa de cair, para que a gente não dependa dessa sensação de, poxa, eu vou embora nesse precipício. Para que a gente saiba lidar realmente com aquele ambiente que é bastante hostil. A faculdade de educação física é porque você sempre gostou muito de esportes, o movimento, essa coisa do desafio, sempre foi uma coisa muito presente em você? Muito, muito. Eu lembro que na infância, por mais que eu fosse menina e desde então havia muito preconceito em relação a algumas atividades para as meninas, os meus irmãos me incentivavam muito a praticar qualquer coisa, mesmo que pudesse parecer uma atividade masculina, por exemplo, o futebol. Mesmo que fosse subir um morro lá perto de uma construção que tinha lá perto de casa, de um condomínio, a gente ia e fazia. Então, eu gostava de me aventurar. Eu era muito do movimento, eu era muito dos esportes. Eu amava praticar qualquer atividade física. No entanto, eu escolhi a educação física porque eu queria aproveitar a educação, a oportunidade educacional para gerar mais oportunidades às pessoas das periferias. Eu acreditava que a educação física seria o meu instrumento, a minha ferramenta para falar com crianças, com adolescentes, para dizer que o mundo é muito mais amplo do que aquele lugar que a gente morava. Tem muito mais coisa a ser experimentada além da periferia. Então, quando eu escolhi esse curso, foi justamente porque eu queria ter mais uma linguagem, mais uma ferramenta para lidar com esse público jovem. Onde é que você aprendeu que o mundo era maior do que aquele em que você estava inserida? Uau! Eu acredito que foi na escola, saindo do bairro. Eu acredito que foi nas novas oportunidades de trabalho. Eu acredito que foram nas experiências que eu fui alcançando ao longo da minha vida, principalmente por conta da mudança educacional. Olha, eu quero saber mais detalhes. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo. Eu quero saber, eu tenho certeza que você também, mais detalhes sobre como funciona, né? Ou como funcionou essa escalada, os desafios lá para estar no Everest. E quem escala um Everest não parou na vida. Com certeza tem outros sonhos e outros desafios aí para serem conquistados e a gente quer saber também. Então, intervalo muito rápido e a gente volta aqui já com a Areta. Tinha muita gente engajada na minha jornada, tinha muita gente acreditando que daria certo e muita gente se sentindo representada por mim. Na oportunidade de estar no Everest, eu enxerguei a retomada de um sonho que eu tinha lá atrás, quando eu escolhi a educação física. Quando eu entendi que a educação física seria instrumento para eu gerar transformação social em crianças e adolescentes das periferias. Eu acreditava que a educação física seria o meu instrumento, a minha ferramenta para falar com crianças, com adolescentes, para dizer que o mundo é muito mais amplo do que aquele lugar que a gente morava. Tem muito mais coisa a ser experimentada além da periferia. Então, quando eu escolhi esse curso, foi justamente porque eu queria ter mais uma linguagem, mais uma ferramenta para lidar com esse público jovem. De volta aqui ao Identidade, estou conversando com a Areta, que se colocou desafios e tenta superá-los a cada dia, né? Então, a Areta é educadora física e ela colocou na cabeça em determinado momento aí da vida que iria escalar o Everest, a maior montanha do mundo. É engraçado, você estava dizendo, né? Ela não é o local mais difícil tecnicamente de ser escalado. Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. Até porque a maior parte da ascensão a essa montanha a gente faz caminhando, faz através de trekking. Não precisa estar num ambiente super verticalizado, a 90 graus, se expondo tanto. Mais alta sim, do ponto de vista de altitude é super difícil a gente se adaptar àquele ambiente. Mas tecnicamente não é a mais difícil não. O ar é rarefeito e o clima é muito difícil. Muito extremo. Eu me deparei com aproximadamente menos 30 graus nessa montanha. Foi necessário realmente equipamentos muito bons, tecnicamente falando, para me proteger, para me abrigar nesse ambiente. Como é que você conseguiu conquistar, agora sim falando sobre isso, né, todo o aparato para estar lá? Porque é um recurso financeiro alto. Exato, exato. O investimento necessário para essa empreitada era de aproximadamente $67 mil. Atualmente R$400 mil. Isso significava operação terrestre, aérea, equipamentos, vestimentas,
alimentação. Então, tudo que era necessário para escalar a montanha de modo seguro custava aproximadamente R$400 mil. E esse dinheiro eu não tinha. Esse valor era aproximadamente o valor da minha casa, se é que minha casa custa tudo isso. Mas, de fato, eu acreditei que era possível realizar, por mais que fosse distante da minha realidade financeira, eu acreditei nesse sonho, eu acreditei que, poxa, eu posso realizar sim, independente do meu contexto. Uhum. E como foi essa conquista? O que você fez para além do que você já fazia para o teu sustento e tudo mais, para poder arrecadar essa quantia? Eu precisei ser muito disciplinada, Wagner. Montar um planejamento, entender o que é que eu poderia executar enquanto trabalho, enquanto coisas lícitas, para alcançar o recurso financeiro. Então, eu voltei a fazer algo que eu já tinha feito na minha infância, na minha adolescência. Voltei a reciclar materiais. Porque quando eu saí da minha casa, apesar de ser início de pandemia, eu conseguia sair de casa, tinha que trabalhar, eu vi em todos os cantos resíduos, eu via todos os cantos recicláveis. Eu falei, ué, todos os cantos têm dinheiro. Reciclável, para mim, é também dinheiro. Comecei a juntar materiais recicláveis. A diferença entre aquele momento e a minha infância era que eu precisava aumentar o volume de recicláveis. Então, eu precisei contar para mais pessoas dessa minha jornada. A gente juntou aproximadamente 500 quilos por dia. Ao final de 12 meses e 15 dias, deu 130 toneladas de recicláveis. Uau. Isso significou 1/3 do recurso necessário para a empreitada. Você conseguiu patrocínios também, né? Sim, eu ativei outras ideias, outros trabalhos para conseguir o total. Então, eu fiz bazares, leilões de equipamentos, financiamento coletivo, vendi camisetas sustentáveis, que era de algodão orgânico, e no finalzinho consegui patrocinadores. 7 empresas se apoiaram ao meu projeto e me ajudaram aí a conquistar essa realização. Me fala sobre a conquista. Tá lá, você viu, o Vale do Silêncio, né? Vale do Silêncio. Aquela etapa que era muito bonita, a paisagem que você viu na foto de um colega teu que escalou. Qual é o sentimento de estar ali, em pé, no Vale do Silêncio e depois ainda continuar a caminhar? Você sabe que eu me lembro que desde o embarque Guarulhos, Nepal, que é onde está o Everest, eu transbordava de alegria. Eu estava, uau, que privilégio poder realizar esse sonho, que privilégio poder estar nessa montanha. E quando eu cheguei no Vale do Silêncio, foi um dia muito adverso para mim, Wagner, porque na expedição Everest, nós falamos de 3 ciclos de aclimatação e um ciclo de cume. Ciclo de aclimatação é subir aos campos altos, expor o seu corpo àquela maior altitude, para que ele estabeleça alguma adaptação fisiológica e bioquímica, para que você consiga sobreviver na sua próxima ascensão naquele mesmo lugar. Então, no primeiro ciclo de aclimatação, Wagner, eu tive um princípio de edema pulmonar. Eu tive dificuldade para respirar, saturação, oxigenação a 70%. Eu estava com muita dificuldade de estar naquela montanha logo no início da empreitada. E aí, o dia seguinte, eu teria que descer, ou descer para o campo base, ou passar pelo Vale do Silêncio e descer em definitivo. Eu estava muito esgotada, muito cansada e entendi que talvez eu descendo em definitivo, talvez eu tivesse que voltar para casa sem seguir em frente com a minha expedição. Eu preferi ir ao Vale do Silêncio antes de descer em definitivo, porque eu queria conhecer esse lugar. E foi emocionante. Cheguei com muita dificuldade e quando eu cheguei lá, eu falei, é muito mais lindo do que a foto. É extenso, cheio de montanhas de 7.000 metros ao redor, branco, coberto de neve, lindo. As pessoas caminhando por ali pareciam formiguinhas muito pequenas em relação à natureza. Um lugar imponente demais, fantástico. Foi emocionante. Mas deu tudo certo e eu acabei voltando outras vezes nos outros ciclos de aclimatação e ciclo de cume. Passei por lá pelo menos 6 vezes. 6 vezes? Exato, porque entre o ciclo, subida e descida, tive outras oportunidades. Foi muito incrível. Você falou dessa dificuldade, né? Em algum momento você falou, não dá, eu vou parar aqui. Wagner, eu não sei o que aconteceu. Em nenhum momento eu pensei, não vai dar, eu vou desistir. Em nenhum momento. Eu tive medos durante a jornada, eu digo até que tive medo antes de estar lá, eu tive medo durante a escalada, mas o medo nunca foi um limitador, nunca me bloqueou. Eu reconheço no medo a oportunidade de o que é que eu posso fazer para melhor gerir essa minha jornada, para melhor gerir essa minha execução. O que eu posso fazer para reduzir os meus riscos de morte, por exemplo, risco de acidente, o que eu posso fazer para conseguir seguir em frente. Mas o medo nunca passou pela minha cabeça, eu não vou mais, eu tenho que desistir. Eu respeito muito a equipe médica, eu respeito muito os guias, eu respeitava muito toda a equipe. Se eles dissessem, Areta, você não tem condição de seguir, porque você está arriscando a sua vida na condição de saúde que você está agora, eu aceitaria, eu voltaria, eu respeito, eu sou obediente. No entanto, eu não desistiria simplesmente porque estou cansada, porque, poxa, é difícil, porque... Não.
Eu realmente sentia que podia realizar. Eu estava muito forte e resiliente na minha empreitada. E essa resiliência que o atleta tem, eu acho fantástica, porque é uma coisa que a gente pode aplicar na nossa vida fora do esporte total, né? Sim. Eu costumo dizer, Wagner, que montanha para mim é escola, assim, escola da vida. Eu volto de lá com uma série de aprendizados que eu posso levar para o meu dia a dia. Por exemplo, resistência, resiliência. Por exemplo, tolerância. Lá a gente convive com pessoas completamente diferentes da gente. Sim. As pessoas são distintas umas das outras. Grupos, né, são sempre heterogêneos. Mas eu aprendo que todo mundo são diferentes, mas está tudo bem. Cada um no teu caminho, cada um na sua forma de pensar, de agir, de amar e respeitar. Esse tipo de aprendizado eu trago para o meu dia a dia. Eu acredito que eu sou uma pessoa melhor cada vez que eu volto da montanha. Você falou que teve uma mudança, né, no teu pensamento com relação ao Everest. Uhum. Quando que você deixou de pensar, as pessoas vão lá porque elas querem autopromoção? Uhum. E quando também que deixou de ser algo só para você e se tornou uma conquista para todo um grupo? Eu entendi que, por mais desafiador que fosse estar no Everest, principalmente pelo quesito financeiro, tinha muita gente engajada na minha jornada, tinha muita gente acreditando que daria certo e muita gente se sentindo representada por mim. Na oportunidade de estar no Everest, eu enxerguei a retomada de um sonho que eu tinha lá atrás, quando eu escolhi a educação física. Quando eu entendi que a educação física seria instrumento para eu gerar transformação social em crianças e adolescentes das periferias. Eu entendi que o Everest seria, para mim, o grande instrumento para alcançar recursos para essa transformação. Então, naquele momento, foi por isso até que eu não pensava em desistir. Não pensava que não daria certo, que não dava mais para eu voltar. Não era mais um resultado só para a Areta. Eu tinha que seguir em frente porque muito mais pessoas alcançariam resultados por aquilo. Eu fui para o Everest, vivendo assim a minha segunda empreitada Everest. Eu diria que a minha primeira foi antes para alcançar o recurso financeiro. Uhum. O meu segundo Everest foi durante a empreitada. E eu voltei da escalada Everest acreditando que eu teria o terceiro a ser alcançado. O terceiro Everest, o terceiro sonho grande, que é esse da transformação social e ambiental. Eu tenho batalhado para ver paredes escaladas instaladas em todas as periferias do Brasil. Tenho batalhado para que as pessoas tenham acesso a esse esporte não somente na vida adulta como eu tive, que elas tenham desde a infância. Porque eu entendo que não é uma transformação somente oportunidade esportiva. Com certeza gera esse desenvolvimento muito geral, esse empoderamento, esse entendimento de que a gente nasceu e está aqui como ser vivente para viver o que há de melhor nessa vida. Para a gente viver com muita alegria, com muita gratidão e alcançando tudo que está disponível. Então, eu vi no Everest a grande oportunidade de fazer com que as pessoas reconhecessem esse poder que elas têm. Claro. Esse poder que está aqui dentro, que eu chamo de PIB, Poder Interno Bruto. Todo mundo tem esse potencial de realização, potencial para sonhar e para realizar. Não é exclusivo da Areta. Eu não sou mais nem menos que ninguém. Todos nós podemos. E o Everest me fez pensar dessa maneira. E quais são os próximos planos agora? Porque eu imagino que você não parou por aí, né? Não parei, é engraçado porque a gente realmente volta muito empoderado, muito forte. Poxa, os limites existem, mas a gente pode superá-los. As dificuldades existem, mas a gente pode superá-los. Eu voltei querendo esse sonho grande de transformação social. Definitivamente eu não volto mais atrás disso. Isso vai acontecer. Mas enquanto montanha, eu quero muito escalar o Denali, por exemplo. É a mais alta montanha da América do Norte e deve acontecer em 2022. Eu pretendo fazer isso no segundo semestre, no início do segundo semestre. Denali, América do Norte, que está ali no Alasca. Uma montanha muito fria, muito exigente fisicamente, em que exige da gente carregar 50, 80 quilos por dia, através do trenó e mais a mochila. Mas vai dar certo, tenho batalhado para isso. Já está se preparando? Já estou, com esse foco. Que legal. Areta, eu queria muito agradecer você por ter vindo, por ter compartilhado essas lições tão fortes e inspiradoras. Espero que Deus te abençoe muito. Amém. Em todo esse processo. Amém. Eu que agradeço imensamente. É uma honra. Que interação gostosa. Muito obrigado. Olha, obrigado a você também que está aqui com a gente, que acompanhou aqui o nosso programa. Quero agradecer porque você sempre acompanha aqui o Identidade e está sempre sintonizado com a gente. Só te lembrando que se você perdeu alguma das nossas entrevistas, você pode entrar no NT Play, ntplay.com e conseguir acompanhar todas as nossas entrevistas aqui do Identidade e também, inclusive, todos os programas aí da Novo Tempo. A semana só começando, a gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite, aqui na tela da Novo Tempo. Até lá, tchau, tchau.